Se você ainda acha que os Correios são aquela instituição sólida, que só precisam de alguns ajustes para voltar a funcionar bem, está vivendo no passado. A verdade é que a quebra já começou. Não é ameaça, não é previsão para o futuro distante. Ela está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e os sinais estão por toda parte. Agências fechando as portas repentinamente, funcionários sendo desligados sem aviso, prazos que dobraram ou triplicaram, e galpões inteiros de encomendas simplesmente parados, acumulando poeira. Nos últimos meses, os bastidores da estatal se transformaram em um retrato de colapso silencioso. Os setores estão encolhendo, os investimentos foram congelados, rotas de entrega foram cortadas e o clima interno é de quem está tentando salvar o que resta. Mas salvar o que exatamente? Porque os números não mentem. De acordo com o próprio balanço financeiro, só no último ano o prejuízo foi de 6,7 bilhões de reais. É o pior resultado em mais de 2 décadas. Esse valor é maior do que o orçamento anual de muitas capitais brasileiras e representa uma sangria financeira que não dá sinais de desacelerar. O problema é que esse número frio não mostra a dimensão real da crise. Ele não mostra o comerciante que perdeu um cliente porque o pacote nunca chegou. Não mostra a mãe que esperava o medicamento para o filho e teve que comprar às pressas em outro lugar, pagando mais caro, porque a entrega atrasou semanas. Não mostra o estudante que precisava de um documento para se inscrever em um curso e perdeu o prazo porque a carta ficou em trânsito por tempo indeterminado. Cada ponto desse rombo bilionário é sustentado por histórias como essas, que se repetem todos os dias em todo o país. Essa situação não começou do nada. É o resultado de anos, décadas, de más decisões. Em vez de investir em tecnologia de rastreamento, frota moderna e sistemas logísticos eficientes, os Correios foram transformados em um instrumento político. Viraram cabide de empregos, moeda de troca em negociações de gabinete. Recursos que deveriam modernizar a operação foram usados para atender interesses de grupos específicos. Contratos mal feitos, contratações sem critério, gastos supérfluos e falta de visão estratégica fizeram a estatal perder competitividade. Enquanto isso, o mundo lá fora se transformou. O comércio eletrônico explodiu e a demanda por entregas rápidas se tornou padrão. Empresas privadas perceberam a oportunidade e investiram pesado para atender essa nova realidade. Hoje, transportadoras privadas oferecem rastreamento em tempo real, prazos curtos, seguros contra extravio e atendimento de qualidade, e muitas vezes, por preços iguais ou até menores que os dos Correios. E elas não ficaram restritas aos grandes centros. Estão avançando para cidades médias e pequenas, formando parcerias com empresas locais para cobrir até áreas que antes eram exclusividade da estatal. O golpe final vem do mercado internacional. Empresas estrangeiras, especialmente da China, conseguem entregar produtos vindos do outro lado do mundo em prazos semelhantes ou menores do que os Correios levam para entregar dentro do próprio Brasil. Isso acontece porque essas empresas operam com escala gigantesca, acordos comerciais vantajosos e processos logísticos modernos que os Correios não têm, e ao que tudo indica, não terão tão cedo. E o que os Correios fazem diante disso? Cortam rotas, cortam pessoal, cortam investimentos. Em vez de investir para ganhar mercado, estão encolhendo para tentar sobreviver. Essa é a mentalidade atual, manter o que dá para manter, mesmo que isso signifique perder relevância e clientes no processo. É como um navio furado que decide jogar fora as velas para economizar peso, enquanto a água continua entrando. Quem visita um centro de distribuição hoje encontra um cenário caótico. Pilhas e mais pilhas de caixas encostadas nas paredes, algumas com etiquetas desbotadas de tanto tempo armazenadas, envelopes amassados, pacotes rasgados, empilhados de qualquer jeito. Funcionários tentando dar conta de volumes absurdos, mas trabalhando com equipes reduzidas e sistemas ultrapassados que travam ou caem no meio do expediente. Esse acúmulo é resultado direto da redução de pessoal e do aumento da demanda que não para de crescer. O impacto disso na economia é gigantesco. Pequenos e médios empreendedores que antes usavam os Correios como principal canal de envio, agora estão sendo forçados a migrar para transportadoras privadas. Mas essa mudança tem custo. Em muitos casos, o frete privado é mais caro para regiões específicas, o que reduz a margem de lucro e até inviabiliza vendas. Isso derruba negócios, fecha lojas e desemprega ainda mais gente. E não é só o comércio que sofre. Serviços essenciais também estão sendo afetados. Universidades relatam atrasos no envio de documentos acadêmicos,
Cartórios acumulam notificações sem entregar. Órgãos públicos enfrentam dificuldades para despachar correspondência oficial. Até o sistema judiciário já sente os reflexos, com intimações e notificações chegando fora do prazo legal. Nos bastidores, o clima é de quem sabe que a situação não tem solução rápida. A ordem é cortar despesas a qualquer custo. Pequenas agências estão sendo fechadas sem aviso prévio. Cidades inteiras ficam sem atendimento presencial e os moradores precisam viajar quilômetros para ter acesso a serviços básicos. E quando conseguem ser atendidos, enfrentam filas enormes e prazos de entrega que já não têm qualquer relação com o que é prometido no site. Essa redução silenciosa da rede de atendimento é o sinal mais claro de que a quebra não é algo que vai acontecer. Ela já está em andamento. A cada agência fechada, a cada rota cancelada, a estatal se torna menos relevante. E quanto menos relevante, mais clientes migram para a concorrência, acelerando o processo. É uma espiral de decadência que, a essa altura, parece impossível de reverter sem mudanças profundas e imediatas. O problema é que essas mudanças não vêm, e talvez nem venham. Porque para reformar os Correios de verdade, seria preciso quebrar décadas de estruturas internas, enfrentar interesses políticos, investir pesado em tecnologia e repensar todo o modelo de negócios. E nada disso parece estar na agenda de quem está no comando. Enquanto isso, a população segue pagando caro por um serviço que entrega cada vez menos. E o prejuízo bilionário, que já está corroendo a estatal, não é apenas um número nos relatórios. É o reflexo de uma empresa que perdeu a capacidade de se adaptar, que ignora os sinais do mercado e que está assistindo passivamente à sua própria ruína. O que pouca gente percebe é que essa quebra não é apenas financeira, é também institucional e moral. Dentro da própria empresa, a confiança entre funcionários e a direção praticamente desapareceu. Há anos, servidores de carreira alertam para problemas graves na operação, mas são ignorados. Quando novas lideranças assumem, chegam com discursos de renovação, mas repetem os mesmos erros. Trocam nomes nos cargos, mas mantêm os velhos métodos. E o resultado disso é um ambiente de trabalho cada vez mais hostil, com gente boa saindo e quem fica perdendo o ânimo de lutar. Um ex-gerente que trabalhou por mais de 20 anos na estatal contou recentemente que nunca viu um período tão desorganizado. Segundo ele, não há planejamento de médio ou longo prazo. As decisões são tomadas no improviso, sempre reagindo a crises pontuais, sem estratégia para prevenir que elas se repitam. É como tentar apagar um incêndio com um balde furado. Enquanto você joga água em um canto, o fogo se alastra em outro. Essa falta de planejamento também se reflete nos investimentos, ou melhor, na ausência deles. Há centros de distribuição operando com máquinas de triagem instaladas na década de 90, que já quebraram tantas vezes que os técnicos precisam improvisar peças para mantê-las funcionando. Sistemas de rastreamento travam, perdem atualizações e às vezes sequer registram a movimentação de pacotes, deixando o cliente sem qualquer informação sobre suas encomendas. E enquanto a tecnologia não avança, a concorrência se distancia cada vez mais. Empresas privadas estão usando inteligência artificial para otimizar rotas de entrega, drones para levar produtos em áreas de difícil acesso e centros logísticos robotizados que processam milhares de pacotes por hora. Os Correios, por outro lado, ainda dependem de processos manuais e formulários impressos em muitas operações. Isso não é só atraso, é um atraso que custa caro. A consequência mais visível para a população são as entregas paradas. Em alguns casos, pacotes ficam semanas estacionados em centros de distribuição, aguardando espaço em caminhões ou autorização para seguir viagem, e quando finalmente chegam, muitas vezes estão danificados. Isso gera um efeito cascata, clientes reclamam, empresas precisam reenviar produtos, e o prejuízo se espalha para toda a cadeia de consumo. Os números confirmam o tamanho do problema. Relatórios internos mostram que nos últimos 2 anos, o índice de reclamações contra os Correios aumentou mais de 40%. E esse crescimento não é apenas proporcional ao aumento de encomendas, ele é reflexo direto da piora no serviço. E mesmo assim, a tarifa de envio não para de subir. Ou seja, o cliente está pagando mais caro para receber menos qualidade. E quando o consumidor tenta resolver, encontra outro muro, o atendimento. Filas intermináveis nas agências, sistemas que caem no meio do atendimento, falta de funcionários para orientar e respostas padrão que não resolvem nada. Muitos simplesmente desistem e absorvem o prejuízo, o que incentiva a continuidade do descaso. Em paralelo, há um aspecto político que não pode ser ignorado.
A estatal é constantemente usada como moeda de troca em negociações de poder. Diretores e cargos estratégicos são indicados não pelo currículo ou pela capacidade de gestão, mas por alianças e favores políticos. Isso cria um ciclo onde as prioridades da empresa se moldam mais aos interesses de quem está no governo do que às necessidades dos clientes e do mercado. Esse uso político enfraquece a credibilidade da estatal e torna praticamente impossível uma gestão técnica e independente. E quando a empresa é tratada como um instrumento de poder, qualquer tentativa de modernização é sabotada por disputas internas. Um projeto que poderia melhorar a operação é abandonado porque não favorece o grupo político dominante no momento. Enquanto isso, a concorrência continua avançando. As transportadoras privadas não precisam lidar com esse tipo de interferência. Elas tomam decisões baseadas em eficiência e lucro, e isso lhes dá uma vantagem enorme. E o consumidor percebe isso. Por mais que ainda haja um apego sentimental aos correios, cada atraso, cada pacote perdido, cada experiência ruim vai corroendo essa confiança. O mais alarmante é que o cenário atual já afasta potenciais clientes antes mesmo de eles usarem o serviço. Muitos lojistas digitais iniciantes simplesmente não consideram os correios como opção principal de entrega. Preferem fechar contrato com transportadoras privadas desde o início para evitar problemas que já conhecem de ouvir histórias de outros empreendedores. Isso significa que a estatal está perdendo relevância não só para quem já usava, mas também para novos entrantes no mercado. E essa perda de relevância é um caminho sem volta. Quanto mais clientes se afastam, menor a receita, e quanto menor a receita, mais cortes precisam ser feitos. Cada corte reduz ainda mais a qualidade do serviço, que afasta mais clientes. É um círculo vicioso que já está girando há anos, mas que agora atingiu velocidade máxima. Para o brasileiro comum, isso se traduz em um custo emocional e financeiro. Imagine ter que pagar mais caro por um serviço privado porque o público deixou de atender sua região. Imagine não conseguir enviar um documento importante sem ter que viajar quilômetros para a agência mais próxima. Imagine esperar um presente para uma data especial e ele chegar semanas depois, quando já não tem mais sentido. Isso já é realidade para muita gente. E por mais que a estatal ainda tente passar a imagem de que está no controle, a verdade é que os sinais da quebra são cada vez mais evidentes. Não é preciso ser especialista para perceber que algo está profundamente errado. É só olhar para os prazos, para os custos, para as agências fechadas, para as reclamações acumuladas. O gigante está desmoronando, e quem vai pagar a conta é você, que depende dele. O que está acontecendo com os Correios não é apenas um problema operacional. É um sintoma de algo muito maior, a forma como o Brasil trata suas estatais e, principalmente, o descaso com quem paga por elas. Você, eu, todos nós. Cada centavo desse prejuízo bilionário sai do nosso bolso. Não importa se você nunca enviou uma carta na vida, os impostos que você paga alimentam essa máquina que está falhando em sua função mais básica. E é aqui que entra o ponto mais revoltante. Enquanto o serviço degrada, o custo para mantê-lo só aumenta. A folha salarial continua inchada em alguns setores, contratos de fornecimento seguem superfaturados, projetos ineficazes consomem milhões e no final, sobra pouco ou nada para investir em tecnologia e modernização. O resultado é esse que estamos vendo, um serviço caro, lento e muitas vezes ineficiente. Não é de hoje que os Correios tentam maquiar a situação. Relatórios otimistas, discursos de que a modernização está a caminho, campanhas de marketing para reforçar a imagem de credibilidade. Mas basta uma pesquisa rápida para ver a quantidade de reclamações e processos judiciais contra a estatal. São milhares de consumidores insatisfeitos todos os meses. E o mais grave é que esses números continuam crescendo. A quebra já está em andamento, mas parece que há uma tentativa de empurrar o problema com a barriga até que ele se torne impossível de esconder. O fechamento silencioso de agências, o corte de rotas, a terceirização de serviços essenciais. Tudo isso é feito para evitar que os números do prejuízo apareçam ainda piores, mas só prolonga a agonia. É como pintar uma parede cheia de infiltrações. A mancha pode sumir por um tempo, mas a estrutura continua apodrecendo por baixo. Enquanto isso, quem depende do serviço sofre. Lembro de um caso recente que viralizou nas redes sociais. Um pequeno empreendedor que vende artesanato pela internet teve mais de 80% dos pedidos extraviados em um único mês. Ele não só perdeu o dinheiro das vendas, como também teve que devolver o valor aos clientes e lidar com avaliações negativas que praticamente destruíram a reputação da loja. Esse é apenas um exemplo entre milhares.
E não são só os empreendedores que sentem o golpe. Consumidores comuns também acumulam histórias de frustração. Pacotes que desaparecem sem explicação, rastreamentos que mostram a mesma atualização por semanas, entregas que simplesmente não chegam e exigem que o cliente vá buscar pessoalmente, às vezes a quilômetros de distância. Tudo isso cria um sentimento de abandono e revolta. No meio dessa crise, a concorrência privada não apenas cresce, ela floresce. Empresas de logística estão expandindo para regiões onde, até pouco tempo atrás, só os Correios atuavam. Elas chegam oferecendo prazos curtos, rastreamento eficiente e um atendimento que respeita o cliente. E claro, conquistam o mercado rapidamente. Não porque sejam baratas, muitas vezes não são, mas porque entregam o que prometem. Isso significa que os Correios não estão apenas perdendo clientes, estão perdendo relevância. E uma empresa que perde relevância perde também seu poder de negociação, sua capacidade de se sustentar e, principalmente, sua justificativa para existir como monopólio em alguns setores. No ritmo atual, não é exagero dizer que em poucos anos, a estatal pode se tornar irrelevante para a maioria da população, restrita a serviços que ninguém mais quer operar. A grande pergunta é: há como salvar? Tecnicamente, sim, mas politicamente é muito improvável. Porque salvar os Correios exigiria uma ruptura completa com décadas de má gestão e uso político da empresa. Seria preciso modernizar toda a infraestrutura, automatizar processos, adotar tecnologias de ponta, cortar privilégios, profissionalizar a gestão e enfrentar interesses poderosos que se beneficiam do estado atual das coisas. E isso não se faz sem resistência. Enquanto essa resistência prevalecer, a tendência é clara: mais prejuízos, mais cortes, mais perda de clientes. Até que um dia o anúncio venha: os Correios serão privatizados ou os Correios serão extintos. Para muitos, esse dia será um choque. Mas para quem está prestando atenção agora, será apenas a confirmação de algo que começou muito antes. E aqui está a verdade que poucos querem admitir: a quebra dos Correios já começou. Ela não vai acontecer daqui a 10 anos, ela não é um cenário hipotético. Ela está acontecendo agora na forma de prejuízos bilionários, entregas paradas, agências fechadas e clientes indo embora. O gigante que um dia foi orgulho nacional está caindo. E como sempre, quem vai pagar essa conta é você. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, a quebra dos Correios não é mais uma previsão, é uma realidade. Ela está diante dos nossos olhos. E se nada mudar, vai piorar. Vai custar mais caro, vai demorar mais e vai deixar milhões de brasileiros sem um serviço que já foi essencial. E aí eu te pergunto, você vai assistir tudo isso de braços cruzados? Vai aceitar pagar impostos para sustentar um sistema que não entrega o que promete? Ou vai se juntar a quem está disposto a expor a verdade que eles tentam esconder? Se você chegou até aqui, é porque se importa com o que está acontecendo no Brasil. Então me ajuda a espalhar essa mensagem. Deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e quebra o bloqueio que muitas vezes tentam colocar em conteúdos como este. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou continuar mostrando com números e fatos o que está por trás das crises das grandes estatais e empresas brasileiras. É informação que você não vai ver na mídia tradicional. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que os Correios têm salvação ou é tarde demais? Comenta aqui embaixo, porque o seu comentário ajuda a ampliar essa discussão e traz mais gente para o debate. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com aquele grupo de WhatsApp que sempre discute política e economia. Quanto mais gente souber, mais difícil será para manterem tudo como está. O jogo está em andamento e cada dia que passa, a quebra avança. A diferença é que agora você sabe a verdade. E quando a verdade circula, ela tem o poder de mudar o destino de um país inteiro.